saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar mais um vídeo da Palavra de Deus para todos nós. O tema é Fugindo do Vingador, na verdade, ou se não, os Vingadores. Aqui eu quero ler dois textos. Elifas escreveu no livro de Jó. É bom lembrar que Elifas era o edomita, era uma região que ele nasceu num lugar chamado Temã, que na verdade era lugar que o pessoal dizia que era pessoas de muita sabedoria. E ele fez uma afirmação injuriosa contra a vida de Jó, mas em partes existe ali uma realidade na vida das pessoas desequilibradas do seu emocional. Quando diz assim, ele fala em Jó capítulo 5, versículo 2: é certo que a ira destrói o louco e o ambicioso é consumido pela inveja. É certo que a ira destrói o louco e o ambicioso é destruído pela inveja. E outro texto que eu quero ler é no capítulo 18, versículo 4, quando Bildade diz, Bildade fala o seguinte: ó, tu que despedaças a sua alma na ira, será que a terra será deixada por sua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Olha o que Bildade diz: você que destrói a sua alma na ira, falando para Jó, será que a terra por causa disso vai ser deixada? Será que vai remover as rochas do lugar devido à sua ira? Nós sabemos que todas as afirmações dos amigos de Jó era infundada porque eles não conheciam na verdade o coração, o interior de Jó, a verdade sobre Jó. Eles tentaram falar sobre a grandeza de Deus na natureza, na alma do homem, mas falharam. Mas dentro do versículo 2 do capítulo 5, quando a parte A diz, é certo que a ira destrói o louco, aqui na verdade Jó está sendo aconselhado a deixar, vamos dizer, a sua amargura e o seu ressentimento para com Deus. Os amigos dele afirmavam que Deus estava certo, que Jó estava sendo punido por um grande pecado e que se ele mantesse a ira e ressentimento para com a ação de Deus que estava o tratando, em vez de renunciar à ira, se entender com Deus e confessar um pecado, porque os amigos dele acreditavam que ele tinha um pecado oculto devido ao seu sofrimento, então se ele não confessasse, ele ia permanecer sofrendo. Já Bildade, na sua afirmação, ele aconselha também Jó a abandonar o seu pecado, e ele dizendo para Jó assim, não adianta você querer mudar a ordem natural das coisas, volte-se para Deus e deixa Deus trabalhar da maneira correta, querendo dizer, primeiro você deixa Deus tratar, reconheça que você é um miserável, Jó, e Deus vai te perdoar. Mas eu quero trabalhar em duas partes. É certo que a ira destrói o louco, Jó 5,2, e a parte 18,4, e tu que despedaça a sua alma na ira. Eu quero falar para você o seguinte: você conseguiria andar com um assassino? Você já assistiu aquele filme? Ou quem conhece os Estados Unidos sabe que lá por lei é permitido os caçadores de recompensa. Quem são os caçadores de recompensa? Ele fica sabendo de um criminoso que cometeu um determinado crime e de repente a cabeça do camarada, na linguagem popular, foi a prêmio. E aí eles vão à caça, eles enchem o coração deles do propósito da captura e automaticamente nós sabemos pela área militar, dos policiais, que eles se revoltam com certas causas que acontecem. O crime já vamos dizer assim, eles já são totalmente pé atrás com o criminoso, eles são atrás no intuito de limpar a sociedade. Agora imagine quando é algo chocante, que pessoas que por lei, por Estados Unidos dá permissão de andar com porte de arma, se enche e vai atrás do prêmio. Então, olhe você também para aquela pessoa que você já viu na televisão, que ele estava revoltado com alguma situação, e nesta situação ele queria se vingar.
Ele queria vingar a morte de um ente querido, a morte de um amigo. Então ele teve que encher o coração dele de duas coisas: de ira e de vingança. Então há uma diferença entre justiça e entre vingança. A justiça é aquela situação que você e eu e outros, quem sabe, está precisando agora, nos vemos injustiçados, pessoas falando que não é, jogando sobre nós pecados que não fazemos, juntando panela contra nós, quem sabe uma perca injusta de um parente, de algum familiar, em alguma situação dolosa, que nos tenta até provocar a ira, mas nós damos lugar à ira de Deus. Nós não vamos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, nós não vamos pagar o mal com o mal, porque fizeram, agora nós vamos tratar de uma maneira de ver se eliminamos o nosso desafeto. Então, dentro dessas características é que eu queria falar para você esse tema, esse texto, esta palavra, quando aqui Elifas diz certo que a ira destrói o louco. O que você tem que entender e eu entender é que a dor da ira é autodestrutiva, porque a dor da ira não vai revelar para nós as consequências, ainda que tenham feito algo muito grave, mas nós vamos lá e cometemos um ato de justiça, vai haver umas consequências para nós também. E aí Bildade ele completa em 18:4, a parte A aqui, quando ele diz o seguinte, vamos aqui colocar, vamos lá, ó tu que despedaças a tua alma na ira. Está entendendo, irmão? Ó tu que despedaça a sua alma na ira, revoltado, sempre amargurado, um pai que abandonou, um cônjuge que abandonou, está feliz com o outro, como nós vemos nos repórteres toda tarde, não suportou, se encheu de ira e de vingança e foi matar a ex com o ex, ou matar esse, matar aquele, para vingar a sua dor, e depois começa a despedaçar a própria alma, a própria vida na ira, porque depois vem prisão, fuga, inquietações, mudanças de identidade, deixar pessoas no lugar que estamos estabelecidos. Então nós temos que pensar o seguinte: atrás de toda a dor que o inimigo nos causou, ele quer ainda lançar um golpe maior. Ele roubou e causou a ferida, e já está suscitando a vingança, que nada mais é o espírito do homicídio, e aí dentro dessa situação ele quer nos levar à morte, ou que nós cometemos algo para outros vir se vingar de nós, ou que nós chegamos num ponto tão desestruturado, tão desequilibrados, em que cometamos o suicídio. Então pensa nisso. É certo que a ira destrói o louco. Se tem alguma coisa te revoltando, querendo te tirar da justiça, da consciência, do entendimento, clame a Deus comigo agora, neste vídeo que nós vamos orar. Aqui está também Jó 18:4, tu que despedaça a tua alma na ira, você que não come, não bebe, deprimido, depressivo, autocomiserável, na autopiedade, baseado por causa da ex, do ex, do filho que causou problemas, porque eu conheço hoje em dia muitos pais que não perdoam filhos devido a roubo, situações complexas, filhos também que não perdoam pais por abandono, rejeições, ter ido fazer outra família. Olha, irmão, é o seguinte, não podemos saber que a ira vai destruir o louco. Se eu fosse perguntar pelas suas razões, por que você está revoltado, eu ia concordar com você. Só que eu e você temos que aceitar o remédio para a dor. E o remédio para a dor é o perdão. Jesus falou no decorrer de Mateus 6, lá no final, quando ele vai falando sobre a oração do Pai Nosso: se você não perdoar os seus devedores, o vosso Pai que está no céu também não pode perdoar as vossas ofensas. Em nome de Jesus eu oro. Pai, nós estamos no momento em que os homens são amantes de si mesmos, e em nome de Jesus, Pai, eu preciso, o irmão, a irmã precisa, a criança, o jovem, adolescente, o meia-idade, Senhor, o adulto, o idoso, muitos idosos na cama sofrendo pela falta de perdão. Tenha de misericórdia de nós, Senhor, e venha colocar as tuas mãos de poder e de graça sobre a nossa cabeça e derramar a unção que despedaça o jugo.
Espírito Santo, entra no nosso coração e vem tirando esse peso maldito que tem nos provocado a ira, o comportamento, aquelas pessoas que nos tiram a paz, que para nós olhamos para Ele como digno, Senhor amado, de ser sentenciado. Ó Senhor, Tu que conheces a tentação que eu estou passando e que outros estão passando, o inimigo querendo desestabilizar a mente, no nome de Jesus, entra, Senhor, desfazendo toda a fortaleza da ira e da vingança da nossa mente, em nome de Jesus. Nos dê uma mente, Senhor amado, sadia, nos dê uma mente, Senhor amado, uma mente sã, uma mente, Senhor amado, Jesus querido, centrado nos objetivos. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o alguçar da ira da nossa audição que ouve demais, em nome de Jesus, clare audiência, sai, meu Pai, eu clamo a Ti, receba este milagre neste dia, junto com meu irmão e minha irmã. O Senhor venha abençoar, Senhor, venha fazer um milagre, para que o Teu nome seja glorificado, nosso coração seja puro e nossa mente consiga, meu Deus, vencer esses tempos trabalhosos, porque as portas do inferno, em nome de Jesus, o cabeça da igreja, não prevalecerá contra nós.